Bom dia, mulheres lindas do estado do Mato Grosso. Paz seja convosco. Que início de congresso é esse, pastora Rai? O céu desceu neste lugar. Os pastores, pastor presidente desse estado, pastor que acaba de pregar, boca de Deus falando conosco. E quando o céu desce, é dessa forma. Nós entramos numa linguagem espiritual, porque o céu tem uma cultura espiritual. Nós estamos na cultura do céu e nós estamos numa linguagem espiritual. Estamos numa sintonia do Espírito. Essa manhã, antes de vir para cá, eu estava orando pela minha família, colocando meus irmãos, como toda família tem as crises familiares, e Deus falou profundamente ao meu coração, através da vida do pastor Júlio. Sabe quando aquela palavra vem e responde à inquietude do teu coração? É nessa dimensão do Espírito, de nível espiritual, que nós estamos mergulhando nesta manhã, começando um processo. E eu não tenho dúvida, queridas, que o que Deus tem preparado para nós vai de encontro à necessidade do nosso coração. Deus cria em nós uma estrutura espiritual. Hoje, com toda a palavra que recebemos nessa manhã, nós vemos que a nossa estrutura espiritual está sendo construída não por coisas carnais como carne e osso, mas uma estrutura vinda, forjada no poder da palavra de Deus e na força do Espírito Santo. E é essa mulher que Deus sonha em construir em nós todos os dias. Uma mulher com uma estrutura espiritual capaz de dominar, de regular, de direcionar suas emoções. Uma mulher que sabe lidar com as dificuldades da vida, com os revés da vida. Uma mulher que sabe lidar com os fracassos, com a dor, com as percas e perdas, mas não perde a sua essência em Deus, porque sua estrutura está sendo forjada, formada pelas mãos do Todo-Poderoso. Uma construção de mulheres firmadas na rocha que é o Senhor. E que ainda, em toda a nossa pequenez, em nossas fraquezas, em nossos erros, em nossas escolhas erradas, ainda assim o Senhor pega tudo que deu errado, tudo aquilo que se quebrou e nos constrói em mulheres mais fortes, em mulheres mais cheias da sua presença e do seu Espírito. Aplauda o Senhor bem forte. Deixe o Senhor desconstruir para construir coisas novas na sua vida, querida. E nós vamos falar um pouquinho sobre esta mulher que permitiu uma estrutura nova. Eu estava falando com a pastora Rai e falando a ela, pastora, eu tenho orado ao Senhor e pedi ao Senhor uma palavra para o estado do Mato Grosso, para esse congresso. Semana passada nós estávamos no congresso do Tocantins, meu estado maravilhoso que eu amo. Estou aqui debaixo da bênção do meu líder, que nos abençoou para estar aqui. E lá Deus tinha algo para fazer de uma outra forma. Para cada lugar Deus tem um mover diferente, uma unção diferente, por causa das necessidades do nosso coração. E quando nós estávamos no final do nosso congresso,
Deus falou ao meu coração: fala de Agar e dos poços da vida dela. Senhor, eu acho que eu já falei lá no retiro de pastoras, eu já falei sobre Agar. O Senhor fala sobre os poços. E nós vamos falar um pouco sobre aquilo que nós cavamos, aquilo que nós permitimos, os poços que nós nos enterramos, os poços que cavamos com palavras malditas, palavras sem sabedoria, os poços que cavamos por palavras duras, por palavras de maldição, os poços que cavamos por atitudes impensadas, por atitudes desinteligentes, os poços que cavamos por palavras que muitas vezes poderíamos ter dito de outra forma, mas na ira e na força com que elas saem, elas acabam executando exatamente ao contrário daquilo que gostaríamos que acontecesse. E nós temos um texto da palavra que Agar conta um pouco da sua história com Abraão e Sara. Isso é em Gênesis, capítulo de número 16, versículo de número 1 ao versículo de número 4, diz assim: Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa tornar a família e que saia do meio dela. Abraão aceitou a proposta e atendeu o pedido de Saraí. Quando isso aconteceu, já fazia mais ou menos uns 10 anos que Abraão, seu marido, havia recebido a promessa e ele vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Saraí, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia. E ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Amadas, Agar, nós conhecemos a condição dela porque o texto já relata. Ela era uma escrava egípcia de Abraão e Sara. E naquele tempo haviam 2 tipos de escravidão relacionada à mulher. Agar era uma desses tipos de escrava. E a escrava Shifa é uma escrava virgem que estaria a favor do seu senhor. Um tipo de escravidão, um tipo de escrava. E nós podemos ver isso em Gênesis, capítulo 16, versículo 1, Provérbios 30, 23, nós temos alguns textos bíblicos. E tem a escrava Amarra, que é a escrava que pertence ao seu senhor como concubina. E isso também temos relatado em Juízes 9, 18, 19, 19, Gênesis 21, também encontramos esse tipo de mulher escrava. Então, era uma cultura, e nessa cultura, a mulher, a esposa, ela conseguia conviver dentro dessa cultura com esse tipo de relacionamento conjugal. Se ela resolvesse dar a sua escrava como concubina, viviam tranquilamente essas mulheres. Olha a evolução dessas mulheres mental, né? Emocional principalmente. E a palavra de Deus nos diz que Sara viu que a promessa que Deus havia lhe feito já tardava há 10 anos. 10 anos de tentativas, 10 anos de expectativa, 10 anos esperando algo que acontecesse por promessa de Deus, e isso tudo tardava, e ela resolveu dar um jeitinho, uma ajuda para Deus. Teve uma infeliz ideia de dar a sua escrava. Ela era dona da escrava, então nós vemos que a condição da escrava
é que Sara mandava nela. Ela não era apenas a concubina de Abraão. Ela passou a ser depois que Sara lhe liberou para que deitasse e fizesse as tentativas de gravidez com Abraão. E nós conhecemos o texto. Ela ficou grávida. E quando ela ficou grávida, diz o texto que ela começou a se sentir superior a Sara por causa da fertilidade. E aí a palavra de Deus diz que elas se desentenderam, e nesse desentendimento Agar resolve fugir. A palavra de Deus nos fala em Gênesis capítulo 16, diz assim, que Agar percebeu que havia concebido Abraão um filho e passou a desprezar Sara. A gravidade da atitude de Agar, na palavra hebraica traduzida, a palavra desprezou, tem a mesma conotação que amaldiçoou a sua senhora. Começa aí, sem falar da condição de escrava, da condição de não ter a sua dignidade respeitada, de servir, de negociata, de uma relação complicada, de uma mulher que sonhava em ser mãe e não conseguia conceber. Ela se sentiu digna, carregando um filho de Abraão no seu ventre. E nós conhecemos a história. Sara então pediu que ela parasse com aquilo, e nós vemos o texto que, devido à atitude dela de desprezar a sua senhora, Sara passou a humilhá-la, passou a pisar nela, a desprezar, ao ponto dela não aguentar aquela pressão emocional, não aguentar a pressão da situação daquele casal, das brigas entre Abraão e Sara, ao ponto de não aguentar a humilhação da sua senhora. Então ela resolve fugir para o deserto. E a palavra de Deus diz que um anjo encontra Agar perto de uma fonte no deserto, grávida. A palavra de Deus diz que ela não pensou nas consequências. O que ela quis, pois eu vou embora e carrego o menino no meu ventre. Não vai ficar nem com Abraão e não vai ficar com a Sara. O filho é meu. Eu vou fugir dessa situação, dessa casa, e vou embora. E é aqui que começa algo extraordinário. É quando o anjo do Senhor, não há nenhuma citação bíblica que o anjo do Senhor, que é um anjo da face de Deus, um anjo imediato de Deus, que representa Deus, as decisões de Deus. Alguns teólogos dizem que é o próprio Deus em forma de anjo. Outros dizem que são anjos no nível espiritual de proximidade com Deus, de intimidade com Deus, que eles executam a palavra de Deus em nome de Deus. E não há citação de mulher alguma na Bíblia que tenha recebido a visita, palavras, direcionamento de um anjo da face do Senhor. A Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. E se formos olhar outras mulheres que foram visitadas por anjos, nenhum era o anjo da face do Senhor. Para nós entendermos que quando Deus tem um plano na vida de uma mulher, quando Deus quer curar uma mulher, quando Deus quer resolver uma questão difícil e às vezes impossível de ser resolvida, Ele mesmo vem e resolve. Ele desce do céu, Ele traz respostas. Eu quero dizer para você, mulher que está aqui nesta manhã, talvez vivendo um momento muito difícil na sua vida, uma situação que você não escolheu, mas a
vida te jogou para aquela situação, um caminho que não dependia de você, mas você foi atirada, você foi jogada, você foi levada a praticar ou fazer ou viver algo que você não escolheu. Ou talvez você seja aquela senhora que perdeu a fé nas promessas do Senhor e que está aqui talvez desmotivada, desacreditando das promessas do Senhor. Há um anjo descendo no teu deserto nesta manhã. Sempre haverá um anjo, sempre haverá respostas, sempre Deus se incomodará com aquilo que está acontecendo com você. Aquela mulher era só uma escrava, uma pobre coitada, numa cultura onde escrava não tinha dignidade, onde escrava servia para aplacar as relações sexuais que a mulher já não tinha disposição para fazer. Uma pobre coitada sem escolhas. Mas sempre haverá um Deus para qualquer mulher, em qualquer lugar, em qualquer situação. Não importa a tua história de vida, querida. Não importa o que a vida fez com você. Não importa a bagagem que você carrega nos ombros da sua infância. Não importa a bagagem que você carrega da tua adolescência. Talvez você foi estrupada. Talvez você viveu algo que você até hoje sofre por causa disso. Há um anjo de Deus nessa manhã para mudar o teu destino e te fazer mãe de multidões. Oh, aleluia. A palavra do Senhor diz que um anjo veio a Agar e perguntou a ela: Agar, serva de Saraí, ou de Sara, de onde vens? Para onde vais? Passado e futuro veio na palavra daquele anjo, numa pergunta. Toque nesta mulher que está ao seu lado e diga: mulher, de onde vens? Passado. Para onde vais? Futuro. Querida, de onde vem? Qual foi o lar que você foi construída, edificada? Você traz mazelas, você traz feridas emocionais, você traz lembranças, você traz dor, você traz sofrimento do teu passado. Talvez você seja aquela mulher vivendo uma história atual, ainda presa a mazelas, a frustrações, as feridas, a laços, a gatilhos mentais e emocionais que ainda prende você. Você ainda é escrava de uma lembrança, você ainda é escrava de um fato, de um acontecimento. Você ainda carrega na sua alma uma ferida muito grande de coisas que ainda estão no passado, que não foram tratadas no futuro, no presente, e que com certeza vai interferir no seu futuro. Quando o anjo diz: de onde vens, Agar? Para onde vais? Ele diz: eu trago comigo uma mudança de passado e uma construção para um futuro. É isso que nós vamos trabalhar aqui durante esses dias. Passado e futuro.
Que mulher você pretende ser? Que mulher você pretende se tornar? Aí o anjo termina essas palavras, ele diz: Agar, volte para a sua patroa, para a sua senhora, volte para Sara. O anjo traz uma mensagem de voltar atrás para poder avançar. Sabe quando você tem que voltar atrás para poder andar para frente? Olha o paradoxo das coisas. Há muitas coisas para que o Senhor construa na nossa vida, para que Ele possa nos levar aos nossos objetivos, aos sonhos, a alcançar as promessas do Senhor, que nós precisamos voltar atrás. Fazer o caminho de volta é muito difícil. Você voltar e se humilhar, você voltar e pedir perdão, você voltar e restituir a pessoa que talvez você roubou alguma coisa, você voltar e pedir uma nova oportunidade. Você voltar atrás é voltar na opinião, é voltar numa decisão, é voltar atrás no próprio orgulho, deixar o orgulho de lado, a soberba, ter que engolir toda aquela palavra que um dia liberamos de ódio, de mágoa. Eu não te perdoo, eu não volto atrás, o que eu decidi está decidido. Há um caminho de volta para nós fazermos, mulheres, para podermos avançar em direção às promessas do Senhor. E nós vamos estar trabalhando isso, essa palavra. Qual o caminho de volta que talvez você precise fazer? Qual é a pessoa que o Espírito Santo tem te incomodado, que você precisa fazer o caminho e voltar? Voltar numa decisão que você tomou, por impulso, por raiva, por mágoa, por ressentimento. O anjo diz: volta para a tua senhora. Olha as palavras: de onde vens, para onde vais, volta. 3 palavras de direcionamento para aquela mulher perdida. E aí, amadas, olha o que acontece com essa mulher. Quando ela vai se voltando para fazer o caminho de volta, o anjo diz: contudo, eu vou te dar uma geração. Teu filho não ficará, dele sairá uma nação. Tu não és mais a escrava que foi usada sexualmente para gerar um filho por uma outra mulher. Eu abençoo o fruto do teu ventre. As coisas que eram para dar errada na vida de Agar, quando ela ouve as palavras de ordem, as sentenças de mudança sobre a sua vida, transformam em bênção sobre ela, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quando ela volta, ela já não volta mais apenas a mulher da barriga de aluguel. Ela volta com uma herança espiritual, com uma promessa no seu ventre, com uma herança de uma nação, de um povo. Você sabia que há uma geração dentro de você, mulher? Há almas geradas em Deus para você ganhar para o Senhor. Faz parte da promessa. São filhos da promessa.
não da promessa que Deus fez ao filho de Abraão, a Isaque, que representa Israel, e Agar representa a mulher gentil que somos nós. Nós não somos povo de Deus, nós não somos judias. Nós não temos parte na promessa, mas nós temos parte no Israel espiritual. E há uma geração em nós. É isso que vamos trabalhar durante esses dias. Esse dia, né? À noite, eu acho que vou dar uma palavra, à tarde. Eu quero só dar uma introdução daquilo que vamos trabalhar. E olha, queridos, o anjo encontrou Agar perto de uma fonte no deserto. Quando Agar teve aquela experiência com o anjo da face do Senhor, o próprio Senhor, ela deu um lugar, deu um nome àquele lugar. Deu um nome àquela experiência espiritual. Deu um nome àquele conhecimento que ela não tinha profundo de Deus, era egípcia. Mas que na convivência daquilo que vivia, a sua vivência diária na casa de Abraão, ali ela viu o Deus de Abraão, ali ela entendeu a quem Abraão servia, ali ela teve uma visão da dimensão espiritual de tudo que estava acontecendo com ela. Ali ela teve uma experiência e ela se volta para o poço e diz: esse lugar eu vou dar o nome, o lugar aonde Deus me vê. Deus vê quem eu sou. Deus sabe das minhas experiências. Deus sabe das minhas prisões emocionais. Deus sabe dos meus pecados. Deus conhece a minha história. Deus sabe de onde eu vim e para onde Ele pretende me levar. Deus sabe quem sou. Deus conhece tudo o que eu penso. Deus conhece a minha história. Ela entende que ela não é uma mulher qualquer, mas ela é uma mulher que está debaixo dos olhos de Deus. Ela é uma mulher que entende que Deus vê sua vida, sua história, e que Deus tem direção, respostas para a sua vida. Nós vamos trabalhar isso, querida, em nós, esse Deus que nos vê. Quando o Senhor faz com que ela volta, se humilha, ganha o seu bebê Ismael, nome também dado por Deus, mandou colocar o nome de Ismael, designou o que aquele filho seria, falou para ela como seria a estrutura daquela nação, e ela faz o caminho de volta. Não mais a mesma mulher que fugiu e saiu da casa de Abraão. Eu quero dizer a você, querida, que talvez pagou um preço muito alto para estar aqui neste congresso. Você não será mais a mesma mulher quando sair daqui. Tenha o seu coração aberto e disposto a deixar Deus construir a mulher que Ele quer que você seja. A mulher que Ele escreveu a história para você ser. A mulher das promessas do Pai. Mas que muitas vezes precisa de uma experiência mais profunda. Aquela dor, sabe, amados? Que não é só a dor do parto, mas a dor do rompimento espiritual, de quando nós rompemos com o passado e permitimos Deus escrever o nosso futuro. Amém? Um beijo no coração, Deus abençoe. É só uma introdução daquilo que eu sei que Deus fará no nosso meio. Deus abençoe.